A mensagem é do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ele é perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utiliza-lhes proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo. É bênção que liberta. Permanece vigilante de modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. Então, são mensagens que vêm nos trazer ânimo, fortalecimento, encorajamento para enfrentarmos o dia a dia e assim a gente poder andar com firmeza, porque os dias de hoje já está nos chamando a atenção. Então, todos nós, já tendo estudado o Evangelho, observado sempre os processos da transição, que estamos pensando que está chegando, mas ainda está para chegar. Apenas é um treinamento que estamos fazendo ainda e que precisamos estar firme, com o coração voltado para o verdadeiro amor ensinado por Jesus, para que possamos vivenciar o Evangelho de maneira mais clara. Então, tudo isso nós vamos superando de acordo com o brilhamento que vamos fazendo do nosso espírito. Essa é a luz do Evangelho para todos nós. Boa noite, Rinaldo. Seja bem-vindo, meu amigo. O áudio está desligado. Boa noite, meu querido, tudo bom? Como é que você está, Alberto? Tudo em paz? Boa noite, pessoal. Que o Meigo Rabi da Galileia abençoe a cada um de vocês, os vossos lares, hoje, amanhã e para todo sempre. Obrigado, querido. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês e parabenizar a você, a toda essa equipe aí que... Bem, o nordestino é um trabalho à parte do dentro do movimento espírita, né? E você aí, junto com essa turma linda, maravilhosa aí, tem feito um trabalho assim gigantesco. As pessoas que participam com vocês têm entrado em contato comigo, agradecido pela acolhida, pela indicação, e isso é que é gratificante. E a gente agradece a você, Alberto, pela confiança e por ter dado a oportunidade do pessoal estar aí apresentando com simplicidade, humildade, a doutrina dos Espíritos, né? E o estudo do Evangelho do Cristo. Então, vamos dar início à nossa doutrinária e, desde já, agradeço pela presença. Sala de Estudo Chico Xavier agradece e que esta luz, através da sua mensagem, possamos buscar, interiorizar e buscar sempre esse roteiro de paz, de harmonia, com os ensinamentos do Evangelho, passado pelo Mestre Jesus. Então, que a bênção do Mestre Jesus ilumine e proteja todos nós presentes, aqueles que até o momento não puderam estar presentes, mas que esta luz maravilhosa possa alcançar toda a humanidade, abençoando e protegendo todos aqueles que ainda encontram dificuldade de entender esse ponto de luz, mas que todos um dia chegarão a conquistar este maravilhoso ponto ensinado por Jesus, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós possamos aprofundar esses esclarecimentos trazendo pela bênção do Mestre. Que a paz e o amor sejam sempre uma constante na caminhada de todos nós. Que assim seja. Então, neste momento, passo a palavra para você. Muita paz. Jesus te ilumine sempre. É com você. Mais uma vez, muito boa noite.
Obrigado, meu amigo e irmão Adalberto Maia Passos. Obrigado pelo acolhimento, pela luz, pela paz. Obrigado a todos vocês. E a gente vai falar de uma temática muito interessante, né? É engraçado que quando eu ofereço essa temática, as pessoas imaginam que a gente vai fazer uma abordagem em cima dos 10 mandamentos, porque até então é diferente, né? O decálogo é diferente dos mandamentos. E aí a gente ficou refletindo um pouco, alguns pensamentos de alguns espíritas, no Brasil, fora do Brasil. A gente ficou estudando um pouco o Antigo Testamento, refletindo. A gente foi vendo, analisando também a proposta de Jesus. A gente vai lá em Emmanuel, né, no livro A Caminho da Luz, quando ele fala para a gente de que 2 momentos que Jesus, que até então ele teve o conhecimento que teve próximo da terra, teve na terra, né? Um foi quando foi a sua formação e a outra quando foi na vinda como missão. A gente vai ver João trazendo, né, no primeiro capítulo, nessa indicação de Jesus, nessa formação do planeta, né, onde Deus deu a ele, delegou a ele, digo, olha, filho, aqui é contigo, eu vou me embora criar outros planetas. Planeta Terra é contigo. Tu aí resolve aí, imprime o que tu sabe, o que tu já aprendeste e, enfim, o que é o meu sentimento por excelência. É claro que toda essa formação que a gente está dizendo aqui, essa exposição, é para a gente ter mais ou menos uma ideia de que tudo é supervisionado no planeta Terra por Jesus, até a nossa reencarnação. Até a nossa reencarnação, tudo, tudo é supervisionado e acompanhado, né, pelos emissários de Jesus. O planeta Terra tem como o dirigente, o organizador, o co-criador dela, Jesus. Mas antes de eu iniciar essa abordagem nossa sobre os mandamentos, eu quero iniciar eu estou aqui, vamos dar uma vasculhada, né, na Bíblia de Jerusalém, e lá em 1 capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 8. E aí, João diz o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Partindo desse pensamento do apóstolo, né, do discípulo amado de Jesus, a gente vai observando que tudo que Jesus fez aqui é por amor. Tudo, tudo. E aí a gente vai ver toda a caminhada dos hebreus, né? Mais do que isso, dos nossos irmãos que habitaram, né? Vieram de outras costelas, de outros satélites, de outros lugares mais evoluídos. E a gente está falando aqui dos exilados de Capela, habitando os vários continentes do nosso sistema solar. Mas coube a um povo. É engraçado que cada continente há reservado um movimento. E ficou reservado ao movimento dos hebreus, podemos dizer assim, o primeiro passo para a compreensão
no que se diz respeito ao amor, à divindade, à unicidade de Deus. E aí, todas as narrativas de grandes líderes e reis daquela época tiveram quase as mesmas trajetórias reencarnatórias, não diferente do que aconteceu com Moisés, com Jesus e tantos outros. É claro que cada um dentro da sua evolução, dentro da sua proposta, dentro da sua missão. Mas o que aconteceu com Moisés não é diferente do que aconteceu com outros tantos mais. Mas ficou delegado a Moisés absorver e receber dos espíritos prepostos de Jesus o decálogo. E nesse decálogo a gente vai ler aqui só o primeiro e o segundo, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, do próprio livro também aqui, da Bíblia de Jerusalém, quando o primeiro diz o seguinte: os espíritos benfeitores vai dizer a Moisés no Monte Sinai. Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa do servidão. Quando ele traz, os espíritos prepostos traz essa informação do zelo, do cuidado, né, do amor, da afetividade. Porque, gente, imagine, só alguém dotado do amor é capaz de socorrer a outra pessoa. E a gente vai trazer um exemplo. Jesus traz um exemplo para a gente. Quer ver um? O bom samaritano. E por sinal, trago um abraço de todos que fazem a nossa casa aqui, onde a gente foi nascido e criado nela. Centro Espírito Bom Samaritano, aqui na cidade de Recife, Pernambuco. O bom samaritano. O sacerdote tem o conhecimento religioso. O levita também, porque era um secretário. Mas nenhum dos deuses tiveram compaixão com aquele que estava o quê? Vivendo uma dor. Porque são duas dores. As dores físicas e as dores morais. E o terceiro. O terceiro é aquele povo que era afastado do povo judeu, porque não lia, não participava da mesma cartilha, mas estudava o quê? A Torá. E aí dentro do primeiro decálogo, do primeiro mandamento, onde os espíritos prepostos traz para Moisés, que traz no segundo momento o seguinte, o segundo item é o seguinte, olha. O item 3, não terás outro Deus diante de mim. E aí é um Deus minúsculo. Um Deus minúsculo. Ou seja, o bom samaritano, vindo de Jerusalém, passando para Jericó, vê aquele homem caído, compaixão. Só o amor é capaz de aliviar a dor do outro. E aí Yahvé, o preposto Deus, segundo os judeus, segundo Moisés, porque a interpretação judaica simboliza a essa entidade como se fosse um Deus, e a gente sabe que Deus não é antropomórfico, Deus não é um ser humano, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como os Espíritos respondem a Kardec na questão número 1 do Livro dos Espíritos. E aí esses Espíritos prepostos traz para Moisés, mostrando de que Deus é amor. A sua infinitude
faz com que todos os espíritos abnegados vá ao socorro dos irmãos em aflitos, em dor, em angústia, em processo doloroso físico e moral. Porque quantas das vezes nós nos encontramos, meus irmãos e minhas irmãs, em momentos de aflição, em momento de medo, em momento de a gente imaginar de que tudo está dando errado, de que nunca vai haver uma solução para os problemas. E quando menos espera, a providência divina nos socorre. Diante daquilo que a gente tem de mais sublime que é a oração. Consegue concatenar os nossos pensamentos, elaborando o socorro divino. A única forma que a gente tem de expressar aí do socorro é dizer: Senhor, eu não aguento. Tende misericórdia de mim. E a providência divina não demora, gente. Por incrível que pareça. Para nós, 1 hora, 5 horas, 10 horas é uma eternidade. Mas para os espíritos, é o momento e a hora exata de poder nos socorrer. Isso se chama amor. Amor. Porque o amor é uma essência, né? Como diz Lázaro no capítulo 11 do Evangelho. No princípio, nós éramos instinto. E a gente foi desenvolvendo, foi mais depurando, criando uma sensibilidade, um sentimento. E criando esse sentimento, ela vai desabrochando, e esse desabrochar e vai tendo o quê? Mais corrompido e mais avançado, amor. Portanto, o amor é igual a uma planta. E você coloca ele no jarrinho, você bota com os elementos necessários para que ele possa ter vigor, cresça, sadio, e dê rosas ou dê frutos. E aí, ele só fará esse papel se a gente o quê? Cuidar dessa rosa, dessa plantinha, dessa semente. Da mesma forma é o sentimento do amor. E a gente observando essa questão, quantos amigos, aí eu não vou falar das religiões dos outros, eu vou falar da nossa. Quantas pessoas no nosso movimento espírita ainda são tão insensíveis à dor do outro, ao sofrimento do outro, à compreensão de estudo do outro, né? Falta de sensibilidade, falta de companheirismo, né? E aí a gente percebe nesse decálogo essa proposta divina para que as pessoas naquela época adorassem o único Deus. E só a Ele desse a sua devoção. Mas aí tem uma outra questão muito, olha só, a gente fica imaginando que espíritos prepostos é esses? É claro que os espíritos daquela época eram um espírito ainda muito infantil no campo da espiritualidade. Mas se a gente não ficar vigilante, outros espíritos substituem aquele que vem nos dar as instruções adequadas. É feita uma casa espírita. Uma casa espírita, se ela é bem instruída, bem orientada, bem formada com seu grupo mediúnico, o orientador, o organizador material,
ele sabe, ele sente a energia dos benfeitores espirituais da casa e de cada médium que ali se encontra. Mas se ele for desatento a essas questões, e às vezes nós nos oscilamos mais para baixo do que para cima, e damos espaços abertos para que os espíritos outros se aproximem de nós. E com isso, esses espíritos são convidados a participar conosco, e daí, se o dirigente da mediúnica não ficar atento às energias, sentir as energias dos benfeitores espirituais da casa, dos mentores da casa, dos benfeitores espirituais de cada médium, esses espíritos vão o quê? Mistificar os dirigentes da casa. E aí eles começam a trazer orientações não adequadas com o que a casa orienta, com as bases estruturais dos ensinamentos que Kardec nos traz, com os livros subsidiários. E aí começa a criar outras coisas que não sejam as orientações que a gente aprende na nossa querida doutrina espírita. Portanto, os espíritos têm essa capacidade de se aproximar da gente de acordo com os nossos níveis. Quando os espíritos trazem o decálogo para Moisés, com certeza eles agora vão supervisionar como Moisés irá se conduzir. E aí vem uma outra orientação depois do decálogo. Que eles iriam criar. E aí a gente vai ver aqui também essa questão que é muito interessante. É muito interessante. Quando ele diz aqui, ó, lei do altar. Ainda lá no decálogo, no item 2, o código da aliança. E aí diz, Yahvé disse a Moisés, ou seja, Deus, assim dirás aos israelitas, viste como vos faledes do céu, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem farás deuses de ouro para vós. Far-me-ás um altar de terra, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e os teus sacrifícios de comunhão, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Direi a ti e te abençoarei. E aí está a grande dificuldade dos hebreus compreender a lei. E a primeira lei do decálogo é amar. Mas esse amor traduzido foi em forma de sacrifício. Todos aqueles que queriam adorar a Deus, oferecer a Ele o seu sentimento de amor, mataria a ovelha, boi, animais. Lavava, limpava, higienizava, tirava o sangue e colocava ali, como se Deus se agradasse com essa oferenda, podemos dizer assim, essa aliança de comunhão de sentimento. De forma alguma que Deus e os espíritos não iam se comungar com isso, a não ser os espíritos que comungavam com essas ideias, ainda apegado às coisas materiais. Portanto, simbolicamente, a gente pode extrair daqui uma das grandes advertências de Jesus, mais uma vez. O orar e o vigiar. Ou vigiar ou orar. Porque a gente não sabe, a gente lembra de Jesus quando ele pergunta aos discípulos quem dizem quem ele é. Todos respondem. E Jesus diz, e vocês, quem acham que eu sou? Aí Pedro revela, tu és o Filho de Deus Altíssimo. Jesus diz, bem-aventurado és tu, Pedro, e não foi a carne que te revelou, e sim o Espírito, que assim te revelou.
Mais adiante, Jesus vai dizer, olha que o Filho do Homem será entregue, e ele será preso e crucificado. Pedro vai dizer, nós não deixaremos que isso aconteça contigo, nem que a gente brigue e te proteja pela espada. Jesus, olha o que Jesus vai dizer, afasta de mim, Satanás. Ou seja, afasta-se de mim, homem vigilante, porque o meu reino não será conquistado por brigas, contendas e por morte e sangue, e sim será conquistado pelo amor. Pelo amor. Portanto, a gente vê o quanto esses ensinamentos nos traz instruções e orientações. E aí a gente vai mais adiante, lá para Mateus. Lá para Mateus. Quando em Mateus, capítulo 23, 22, versículos 24. Os fariseus questionam a Jesus. Qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde. Ele vai responder o primeiro mandamento que ele estabeleceu através dos Espíritos prepostos a Moisés. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Diferente da compreensão dos israelitas daquela época, que para adorar a Deus teria que haver o quê? Sacrifício de animais. Completamente diferente. Há uma questão também que a gente vai trazer de Jesus já em João, Jesus dialogando com a mulher samaritana, né? E aí ele vai dizer, a mulher pergunta a Jesus, Senhor, os antigos dizem que é preciso adorar a Deus, né? Adorar a Deus nas montanhas, os profetas, os nossos pais no templo. E tu, Senhor, o que dirás sobre essa adoração sobre Deus, né? E aí Jesus vai dizer para ela, mulher, um dia a humanidade irá adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, sentimento. Sentimento. Se eu não desenvolver Adalberto, Maria Lindina, né, os demais, Daci, Fidelis, Marilene, todos que estão aí. Se eu não desenvolver meu sentimento e compaixão, como eu irei adorar a Deus? Como eu iria adorar a Deus? Sobre essa questão, em que nós ainda estamos muito apegados às coisas, e principalmente às leis, Jesus, no livro de Humberto de Campos, se não me foge a memória, 14 ou 15, a lição é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos vai em busca de Jesus para saber que conversa é essa sobre nascer de novo. Ele não entendeu. Aí Jesus convida ele, senta com ele, e ao lado estavam os discípulos, 2 discípulos, Tiago e André, observando o diálogo de Jesus com Nicodemos, narra Humberto de Campos.
E aí depois de Jesus explicar a Nicodemos esse diálogo sobre o nascer de novo, e ambos, né, encerra a conversa, Nicodemos se despede e agradece e vai embora. E isso na calada da noite. Dali diante, Nicodemos é não diremos um seguidor por ele respeitar a tradição, porque ele era um mestre em Israel. Era Nicodemos que fazia as traduções bíblicas, ou melhor, da Torá, no Templo Antônia, onde lá havia os poderes legislativo, executivo, né, e o religioso também. E nas sinagogas adjacentes daquela torre. Jesus espera Nicodemos ir embora e indaga a Tiago. Tiago, diante do diálogo que nós tivemos, que eu tive com Nicodemos, como interpretai a lei de Moisés? Ele parou, refletiu e disse: Senhor, interpretamos a lei de Moisés olho por olho e dente por dente. Jesus olha para ele, dá aquele ar de riso e diz: até tu, Tiago, não percebes que a lei é de amor, é de sentimento? Tá vendo? A primeira lei é a lei de amor e sentimento. Portanto, é nesse pensamento que muitos espíritas agridem uns aos outros. E aí eu fiquei ouvindo uma certa feita um companheiro dizer o seguinte: esse negócio de estudar André Luiz, de estudar Joana de Ângeles, de estudar Manuel Filomeno de Miranda, de estudar Emmanuel, estudar Kardec. Eu fiquei pensando, quando estava ele, antes de iniciarmos um estudo, e uma outra companheira. E essa outra companheira, ela é uma estudiosa, uma psicóloga e gosta de estudar Joana de Ângeles. E aí eu fiquei pensando, eita, um fariseu. Porque o fariseu, ele usa as interpretação intelectual, não tem sentimento. São todos não. Porque Nicodemo foi em busca de Jesus, outros mais foram em busca de Jesus. Mas quando a gente, quando a gente utiliza o termo, é preciso seguir a pureza doutrinária. A pureza doutrinária é intocável. Mas Kardec não encerrou os ensinos dos Espíritos de Jesus ali. Tanto é que ele dá um legado que pouco de nós estudamos, que são as revistas espíritas. Que são as revistas espíritas que têm elementos excelentes de estudos, de reflexões e de causas, e de causos, e de reflexões de Kardec, quando ele vai trazer, pega uma história traduzida por uma pessoa, pela uma vivência, pela sua experiência, pelo seu sofrimento, pela dor, e Kardec vai trazer a sua interpretação à luz do Espiritismo. Portanto, quando Tiago diz que a lei de Moisés é observada por dentro, por dentro, olho por olho, dentro por dentro, é que ele não entendeu o indicativo dos espíritos superiores, que é amar. Se eu não amo, se eu não compreendo o sentimento de amor, se eu não desenvolvo o sentimento de amor, eu magoo, machuco o outro. E a gente precisa respeitar o outro. A gente precisa entender o outro. Não que o outro estude Emmanuel,
André Luiz, Joana de Ângeli, as obras de Chico, não estude Kardec, porque tudo tem uma estrutura basilar aonde? Na codificação espírita. E aí eu vi nessa voz desse companheiro uma rudez, uma falta de sensibilidade, uma falta de quê? De amor. De amor. E aí Jesus vai interpretar, e o segundo mandamento vos dou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, a gente já falou aí de mais ou menos aí 2 mandamentos. O primeiro mandamento no decálogo, amar a Deus. O segundo mandamento agora é amarmos uns aos outros, independente de religião, independente de cor, independente de partido político, independente de religião, independente da sexualidade, das suas opções, independente de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque o que adianta eu amar Adalberto, a Maria Lindina e odiar Léo Mascarenha, e odiar Marilene, boa morte. É interessante, esse nome é boa morte mesmo, é? Pereira, é? Ou a escrita foi uma escrita foi direta, Marilene? É Marilene Boa Morte mesmo. Boa... Rapaz, interessante, a primeira vez mesmo. Mas ainda bem que é uma boa morte, né? Uma boa morte para o corpo, né? Porque o espírito ainda continua trabalhando e evoluindo, né? Mas imagina, o que adianta eu... É irracional a gente no movimento espírita ainda estar vivendo a dualidade política. É uma infantilidade. Isso significa que a gente não está compreendendo a lei do amor. A gente não está compreendendo a missão do Espiritismo, como assim fala Erasto no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no capítulo 5, a missão dos espíritas. Qual é a missão dos espíritas? É brigar um com o outro? É falar mal um do outro? É ver a vida do outro? Não. Ele mesmo vai dizer: espírita, tu tens como missão, mesmo diante das tuas dificuldades cotidianas e morais, de difundir o dogma da reencarnação. E lá na frente ele vai dizer: irás também perceber quais são aqueles verdadeiros missionários do Espiritismo que estão cumprindo a sua missão. Aqueles que vencem as dificuldades, a dor, as perseguições, o sofrimento em nome da doutrina. E os que falsarão a doutrina, todos eles se afastarão. Todos eles se afastarão do bom caminho. Daí a gente vê as discussões. As discussões no nosso movimento espírita de achar qual é a melhor doutrina, qual é o melhor estudo, qual é o melhor isso, qual é o melhor aquilo, esquerda, de direita, de frente, de lado. Espiritismo não é de esquerda nem de direita, é espiritismo. É espiritismo. Ah, feminicídio, homicídio. Espiritismo defende a vida. A vida mineral, a vida vegetal, a vida animal e com os princípios espírita, a vida hominal. O espiritismo defende a vida porque defende a vida por amor. Portanto, se eu não amo o meu semelhante, porque eu discordar pelos pensamentos ideológicos, eu não estou amando a quem? A Deus. Se eu vou por esse caminho, eu não estou entendendo a proposta do Espiritismo. Porque todos nós sabemos que nossa essência não é daqui da matéria. A nossa essência é a essência espiritual. Nós estamos fazendo uma viagem temporalmente no corpo físico. E que mais cedo ou mais tarde vamos ter que voltar para casa. Agora, o que é que nós estamos construindo de sentimento de amor?
Portanto, eu tenho que desenvolver esse sentimento, porque amarás o teu próximo como a ti mesmo significa que eu tenho que primeiro que me amar, me respeitar, me entender, me fortalecer. E essa questão, na obra de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, a lição que Emmanuel traz para a gente é a lição 41. A regra áurea. Emmanuel vai dizer o seguinte, olha o que Emmanuel vai dizer. Incontestavelmente, que está dentro dessa lição, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Todos os expositores, como ele está dizendo aqui, ou seja, os emissários, embaixadores de Jesus, Jesus diz assim, Adalberto, meu filho, vem cá. Olha, tu vai lá para a Bahia, tu vai nascer lá. Tu é baiano, né, Adalberto? Isso, Conceição do Almeida, Bahia. Pronto. Tu vai para Conceição de Almeida, tu vai lá, tu vai conhecer um novo movimento e tu vai lá falar da regra áurea. Tu vai falar do amor. Tu vais expressar na tua vida esse sentimento. Rinaldo, tu vai lá para Recife, para Pernambuco, meu filho. Tu vai também divulgar e vivenciar a regra áurea, o amor. Aí vamos lá que Fidelis está lá no Japão. Fidelis, olha meu filho, tu vai lá nascer no Japão, tu vai também divulgar a regra áurea do sentimento do amor. E vai vivificar também. Maria Lindina, vai lá que Maria Lindina vai nascer lá na França. Maria Lindina, minha filha, vem cá. Tu vai também divulgar a mensagem do amor e vivificar. Aí vamos lá, a Daci, minha filha. Tu vai nascer lá, vamos botar ela na Itália. Você vai lá, você vai reencarnar lá, você vai falar do amor, da regra áurea e vai vivificar. Todos nós estamos nessa missão. A gente reencarna. A gente até tenta falar, mas o problema é exemplificar. É isso que Emmanuel diz. Todos vieram falar desse segundo mandamento, do amar. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, depois. Emmanuel diz, diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Isso é amor. Afirmava os persas, fazei como quereis que vos faça. Isso é amor. Declarava os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Isso é amor. Recomendava os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para ti. Isso é amor. Doutrinava os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Isso é amor. Insistiam os romanos. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Isso é amor. Esse é o segundo mandamento. Porque se no primeiro mandamento
não foi compreendido, Jesus estabelece o segundo. Porque o primeiro é de nós para com quem? Para com Deus. De nós para com Deus. O segundo, de nós, eu para com todos. Eu, Reinaldo, para com todos vocês e para com a humanidade. Eu e para com a humanidade. Nós para com a humanidade, né? E a gente tem aqui o terceiro mandamento. O terceiro mandamento. E onde é o terceiro mandamento? Onde é que está o terceiro mandamento, Rinaldo? Vou buscar agora aqui, ó. Agora aqui eu vou estar no Novo Testamento, poderia estar também aqui na Bíblia de Jerusalém, mas aqui está o Novo Testamento do HDD, do Haroldo Dutra Dias, que está lá em João. Vamos ver aqui, João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Olha o título dessa lição. O novo mandamento. Por quê? O primeiro mandamento já estava estabelecido no Decálogo. Amarás o Senhor teu Deus. O segundo mandamento, Jesus já tinha mandado trazer aqui os seus embaixadores a divulgar e vivificar. Mas como eles tiveram essa dificuldade de vivificar esse amor uns para com os outros, Jesus disse, não. Aí vem Emmanuel e diz, lá no caminho da luz. Não, aí Jesus teve que vir. E como diz João, ele tabernaculou e habitou entre nós. O que é tabernaculou? Ele habitou um corpo e habitou entre nós. Jesus encarnou para mostrar a gente como nós devemos amarmos uns aos outros. Né? Respeitando, amando, servindo, amparando, orando, não julgando, perdoando, dando-nos vários e vários exemplos. Mas aí Jesus legou, disse, amarás o próximo como a ti mesmo. Agora Jesus chama os 12 discípulos e diz, senta aqui. Agora é de mim para com vocês. Os meus 12 que eu escolhi. Com a ausência agora, é claro, né? De Judas. Mas ele senta os discípulos e diz, olha, eu preciso conversar com vocês. Eu preciso passar para vocês um novo mandamento. E o novo mandamento é, o novo mandamento, capítulo 13 de João 34. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Que nós amássemos a quem? Uns aos outros. E amar significa o quê? Respeitar. Se confraternizar. Amar significa eu respeitar o outro do jeito que o outro é. Respeitar suas ideias, seus pensamentos, suas individualidades, as suas escolhas. Isso é amar. E principalmente no colegiado. Nós espíritas precisamos amarmos e compreendermos o que cada um tem a sua importância no movimento que está. Eu jamais posso agredir Adalberto se Adalberto gosta de estudar Joana de Ângelo. Eu jamais posso agredir a Maria Lindina se ela gosta de estudar André Luiz. Eu jamais vou agredir a Léo Mascarenha se ele gosta de estudar Manuel Filomeno de Miranda. Todos estamos como aprendizes do Evangelho de Jesus. E mais do que nunca eu preciso exaltar, participar, partilhar, dividir nesse movimento de unicidade, de amor, de respeito. Mas quando isso não acontece, o meu coração ele é duro. Meu coração é duro.
E quando eu sou duro, sou exigente, eu sou insensível. E aí, eu não quero saber se minhas palavras vai doer em Adalberto, em Léo, em Maria Lindina, em Daci, em Fidelis, em Marilene. Não. Porque eu quero que seja assim. Aí a gente lembra de quem? Da autoridade daquele que foi um dos pilares para todos nós, criaturas, para todos nós que nos consideramos hoje cristãos. Quem? Paulo de Tarso. Porque antes de Paulo de Tarso era Saulo de Tarso. E ele defendia até a morte quem? A lei da Torá. Ele usava o quê? Razão. Mas esquecia do quê? Do sentimento. Ele esqueceu do primeiro mandamento, que era o quê? Amar. E com isso perseguiu quem? Os cristãos. De tal forma que crianças, jovens, adultos e idosos foram mortos, presos por conta dele. Até o seu ex-cunhado, que até então ele não sabia que Estevão era Gesiel. Gesiel era Estevão e ele não sabia. E aí quando ele tomou conhecimento, aí foi a derrocada dele. Aí Estevão vai dizer uma frasezinha que eu acho interessante, gente. Que é o que me enche de esperança também. Olha o que Estevão vai dizer a Abigail, lá no livro de Paulo Estevão, já nos seus últimos momentos de desencarne. Aí eu gosto de dizer assim, sempre na minha forma de maneira de ser. É como se Daci fosse Abigail e eu Estevão assim, maninha, da mesma forma que ele defende a lei de Moisés, quando ele se encontrar com Jesus, defenderá a sua doutrina por amor. Não deu outra, deu? Quando ele se encontra na estrada de Damasco com o Espírito Jesus, o que aconteceu com ele? Só tem lá no livro Paulo Estevão essa pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? Porque não tem lá no Atos dos Apóstolos. Mas, Senhor, o que queres que eu faça? Ergue. Olha o que Jesus diz, gente. Olha, ergue. Ou seja, levanta. Fica de pé. É assim que Jesus trata cada um de nós. O que foi que ele disse ao seu amigo amado? Que estava lá na gruta, entre aspas, dito pela sociedade judaica como morto? Lázaro? Lázaro não morreu. Está dormindo. Quer ver? Tire a pedra. Lázaro, meu filho, ergue, fica de pé e vem para fora. O que foi que ele fez com aquela mulher adúltera que estava no chão, agachada e jogada por aqueles fariseus e saduceus? Quando Jesus indagou aquele povo, se eles nunca tiveram pecado, todos foram embora. Jesus vai até aquela mulher, se agacha, estende a mão e ergue ela. Mulher, cadê os teus acusadores? Não vejo. Vai e não torne mais a pecar. Jesus trata a gente, não é deitado. Ele trata a gente de pé. Quer ver uma coisa? Como fica o corpo depois do espírito? Deitado. E o espírito? Fica deitado? Fica em pé. O espírito fica de pé. É assim que Deus quer que cada um, por seu infinito amor, que cada um andemos de pé, de cabeça. O que foi que aconteceu com aquele filho pródigo? Ele estava como? Agachado, na pocilga, comendo os alimentos dos porcos que ali se encontravam. O que foi que a dor fez com ele? Que ele ficasse de quê? De pé, por amor a Jesus, por amor a Deus. Ele ergue, ele pensa no seu pai, ergue e vai embora.
O que foi que fez aquela mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue? Sem poder. Gente, eu fico imaginando 12 anos de fluxo de sangue. Essa mulher era da cor da parede de Darcy, branca, anêmica. Porque 12 anos, e uma mulher sabe, quando tem miomas, ela sabe o fluxo de sangue que fica jorrando. Parece que nunca vai acabar. Mas imagina 12 anos. Gente, Jesus passa diante da multidão, aquela mulher passa no meio de todo mundo, mesmo caída ali, agachada, toca na orla de Jesus. Quando ela toca na orla de Jesus, ele para. Quando ele para, aquela mulher, automaticamente ela se refaz e fica de pé. Jesus indaga, quem me tocou? Senhor, todos te tocaram, te empurram para lá e para cá. Alguém me tocou, senti de mim sair de virtude. A mulher já estava de pé e disse, foi eu, Senhor. E eu toquei. Como é que estava Zaqueu? Em cima de uma árvore. Desce correndo para receber de pé quem? Jesus na sua casa. Assim é Jesus com todos nós. Aí Jesus diz aqui, olha, meus filhos, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros. Esse é o terceiro mandamento. Que nós amássemos nós. E aqui eu estou puxando a sardinha para nós espíritas. Mas para os católicos, para os protestantes, para os umbandistas, candombecistas, por todas as religiões, por toda a humanidade. Aqui Jesus chamou para os cristãos, os que seguem os seus ensinamentos, e não cristãos também. Mas particularmente ele chamou os 12. Se vocês vencerem o egoísmo, o orgulho, a vaidade, serão conhecidos por muitos se amarem. E é o que menos pouco vemos no nosso movimento espírita. Há uma coisa que me disseram uma certa feita, e já vou encerrar, tá, gente? Porque aí eu queria ver vocês também. De que, eu não sei se era na Bahia ou na Vitória de Conquista, que quando tem um movimento em uma casa, um congresso, todas as outras casas se fecham para homenagear aquele movimento. Eu acho que foi na Vitória de Conquista. E eu acho isso lindo, porque você está colaborando, participando, ajudando pelo movimento ficar o que mais forte. Qual é o trabalho do movimento no mundo espiritual para o Bezerra de Menezes? A unificação do movimento espírita, que é de 1949, quando ele traz no Conselho Federativo, através de Valdo Franco, toda uma narrativa, quando ele traz como proposta o quê? A união, o amor, o respeito. Porque, como diz ele mesmo diz, se eu sou um, é ponto de vista. Mas se eu sou um grupo, eu sou mais forte. A união faz a força. E é esse movimento. E por fim, trago o quarto mandamento. O quarto mandamento, gente, é especial para nós espíritos. E é claro, quem quiser se interessar também, seja bem-vindo. Mas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. No item 5, o advento do Espírito da Verdade. E já no final, o Espírito da Verdade vai dizer o quê? Espíritas, vos deixo o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar. E o segundo mandamento? Instruí-vos. Gente, a lei basilar, a pedra angular do movimento de Jesus é o amor. O amor rompe barreiras. O amor cura.
o amor salva. O amor une, se aproxima e faz a coisa crescer. E é por amor que vocês, todas as terças-feiras, a esse trabalho grandioso, estão aqui, reunidos num sentimento único. E qual é esse sentimento? Amor. Portanto, Adalberto, Maria Lindina, Fidelis, Darcy, né, a sala de estudo, Chico Xavier, meu amigo Alberto, Marilene, a todos que estão aí, eu desejo, um pouquinho ainda, viu, gente? Ainda está em semente ainda, que eu estou devagarzinho cultivando ele aqui. O meu sincero sentimento de amor por vocês, agradecendo o carinho, a atenção, a vibração, e que possamos absorver do Mestre Jesus o seu sentimento de amor incondicional e que nós possamos, antes de a gente agredir, machucar qualquer pessoa, pense no amor. Pense. Pense na ética moral do Cristo. Não façais aos outros aquilo que não queira que os outros vos façam. Isso se chama amor, uns pelos outros. E principalmente nós, no nosso movimento espírita, precisamos mais do que nunca levantar a bandeira do amor, para que a bandeira da paz, da fraternidade, da empatia e da união, ela possa imperar entre nós. Obrigado, gente. E aí é com você, meu amigo Adalberto. Muito bem. A sala de estudo Chico Xavier agradece muito pela maravilhosa palestra, nos trazendo grandes ensinamentos e mostrando realmente a nossa missão, que poderemos fazer. E aquele que tiver vontade, aquele que estiver dedicado a esse trabalho, e lembrar do compromisso que foi firmado no plano espiritual, com certeza terá muito êxito. Mas assim mesmo, aqui na Terra, cada um auxiliando o outro também, vamos prestar um bom serviço e melhorar a nossa condição espiritual. Então, muito obrigado, muita paz. E tem mais alguns irmãos aí que possam também trazer as colaborações, tirar dúvidas, que são muitas. Então, esteja à vontade aí. É só levantar a mão. Eu acho que o Marineide já começou aí a fazer alguma pergunta. É ele mesmo que eu quero responder. Ontem mesmo, minha vida, eu faço tudo para meu irmão. Qualquer coisa que ele me pede, que eu não posso fazer, eu vou e faço. Aí eu fui pedir uma coisinha ontem, que estava no aniversário de minha mãe, pedi para ele fazer um favor para entregar. Ele pipocou, mas eu não aguentei. Aí jogou logo na minha cara, você não é espírita? Aí eu dei xinguei logo ele e disse assim a ele, agora quem não quer que você leve sou eu. Te digo, eu vou aleijada, mas eu levo. Aí depois ele veio me tapear. Mas aí meu coração prendeu com a raiva. O que é que eu vou poder fazer aí dessa hora? Fidel, vocês aí. Minha irmã, né? Isso que a senhora fez é ser humano. A gente está aqui para aprender, minha irmã, a gente está aqui para aprender. Se ele não podia levar, que realmente é aquilo que a gente sempre diz. Se alguém pede a gente para a gente fazer alguma coisa, não faça com segundas intenções. O que é as segundas intenções? É esperar que um dia eu precise dele também. É porque ele também é um cavalo. Porque para o povo da rua, ele é um amor. Quando vai para nós, ele vem com a cavaliça e tem que ter assim também. Aperta ainda. É porque na realidade ele está precisando mais de amor do que qualquer coisa. Na realidade, lá fora ele bota uma máscara. Lá fora ele bota uma máscara, né? Ele tenta esconder lá fora o que ele é de verdade. Porque ele só consegue se apresentar de verdade na família.
Assim é conosco, né? A gente aqui é uma banda de pessoa, mas só quem conhece é a nossa família, né? Eu vou Não, narrar mas um. eu sou assim mesmo. Meu jeito de viver, na reunião, onde for, eu sou assim. Eu não vou mudar nunca. Só se Olha, Deus quiser. Não mudo. olha, Meu jeito olha, é esse. ó, a síndrome da Jogar no teu Gabriela. mundo. Eu não gosto de, eu não sou invejosa. Se eu puder fazer a caridade, eu faço. Entendeu? Não, tem muitos que diz que é espírita, mostra uma coisa ali dentro, lá de fora é outra. Eu não aceito ainda isso. Mas eu sou o que eu sou, é a mesma coisa, no lugar que eu for. Não mudo, não. Isso é importante, isso é importante. E outra, a gente precisa respeitar as pessoas, né? Cada um é aquilo que eu falei, ó. É só pegar a mão da gente. São iguais? Não. É diferente. É diferente. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser, cada um é de uma maneira de ser. E isso é o que está no diferencial de nós seres humanos. Portanto, se aquela pessoa não me deu aquilo que eu esperava, é porque ela ainda não estava pronta para me dar. Ela não estava amadurecida para me dar, né? O que eu posso oferecer a ela é o que eu tenho para dar a ela também. Se ela me dá, o que é que Jesus diz? Não retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem, né? Todos bateram na face do Cristo, mas o que foi que ele fez? Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, a gente precisa saber, né? Mais do que nunca você conhece o seu irmão, sabe como é que ele é, né? E é preciso a gente respeitar a individualidade das pessoas. Se ele é daquele jeito, eu tenho que me trabalhar para não retribuir com o mesmo nível de grosseria, né? De forma de falar. A gente precisa trabalhar a gente também, que não é fácil. Porque quando alguém vem áspero com a gente sente. E a vontade no automatismo ainda da nosso ser inferior ainda é de retribuir, a gente retribui. Como você fez naturalmente. Não seria você se você não agisse da forma que você agiu. Mas é um processo que requer da gente o quê? Tolerância, paciência. Você vê que a consciência dele doeu, o que foi que ele veio fazer com você? Dá um agrado. Tá, Ficou me poxa, tapeando, é assim que ele faz direto. isso é bom, por quê? É desses relâmpagos, dessas coisinhas que a consciência vai o quê? Despertando. Imagina se ele não fosse tapear. Ele seria uma pessoa máquina ou indiferente que não quisesse nem saber. Até porque a gente sabe que o político ele tem essa dificuldade de relacionamento, tem dificuldade de conversar, tem dificuldade de ser o que é na íntegra. Ele tem que ser, ele é muito facional, ele precisa ser múltiplas personalidades, para cada um ser de um jeito, né? Mas, olha, precisa valorizar, querendo ou não, o arrependimento dele, o tapeia dele, porque esse tapeia dele é a consciência dele dizendo, poxa, Marilene faz tanto por mim, até deixa de comer, deixa de estar em casa, deixa de fazer as coisas dela para me auxiliar, para me ajudar, e eu tratei ela assim, nessa estupidez, nessa ignorância, e dando um não para ela. Aí a consciência dói, e ele vai tentar tapear. Isso é bom, é uma evolução. E isso significa que ele está trabalhando o quê? O orgulho, que não é fácil. Reconhecer que está errado e do jeitinho que ele sabe fazer, pedir perdão. Marilene, é fácil não, minha amiga. Vamos valorizar Verdade. querendo ou não. Vamos Muito valorizar querendo ou obrigado. não. Eu que agradeço, minha amiga. Eu que agradeço, gente. Mas, Fidelis, Interessante, viu? Boa noite, Boa. Reinaldo. Boa noite a todos. Interessante, pegando o gancho aí da nossa irmã, me lembrei de uma mensagem
no livro Fonte Viva, de Emmanuel, onde ele tem um título bastante interessante que serve nessa reflexão que Marilene trouxe para a gente, e cabe a cada um de nós ler essa mensagem, intitulada Possuímos o que damos. E aí a gente vai ver que eu me lembro da primeira frase, quando ele diz o seguinte: quem dá, recolhe felicidade. Né? De ver mais ou menos isso, a multiplicação daquilo que deu. Então, é muito, muito fabuloso que a gente preste atenção dentro do processo de mandamento que foi lido hoje, e a gente sabe que quando a gente não compreende os 10, que até hoje, depois que ele foi enviado por Moisés, nem o próprio Moisés entendeu. Porque se ele tivesse entendido, ele não teria necessidade de legislar outra lei civil para conter aquele povo ainda muito contundente. E, acima de tudo, a própria religião era uma religião teocrata. A teocracia dominava. Então, se dominava, não tinha como frear os próprios sacerdotes, imagine o povo. Né? E se a gente não tomar cuidado, vai voltar de novo esse processo teocrático. E aí é que a gente vai ver o que vai sobrar no lombo daquele que não está entendendo a necessidade do poder em cima dos direitos. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Então, o Espiritismo como ferramenta de instrução é belíssima em todos os seus aspectos. E para encerrar, Reinaldo, eu me lembrei de que você disse o seguinte, depois você me clareie para ver se eu entendi o que você falou a respeito. Eu, particularmente, digo assim quando o pessoal, eu não sou contra que a gente leia as outras obras subsidiárias, porque o próprio Emmanuel diz o seguinte, primeiro vamos entender Kardec. E Kardec, Reinaldo, se você me permite minha franqueza, no movimento espírita ele ainda não é compreendido, porque ele não é estudado. Os 5 livros de Kardec não é estudado para que a gente possa analisar questão por questão. As revistas espíritas não é consultada. Elas não são consultadas. E fora de tudo isso, Kardec tem um trabalho pedagógico muito brilhante. Então, nós espíritas temos a obrigação de iluminar a nossa alma e os nossos entendimentos para que a gente possa se defrontar com um exemplo desse que a nossa irmã trouxe, e nós somos também sendo defrontados com essa situação, na nossa família, na nossa intimidade. Ela foi muito corajosa, e eu parabenizo ela de expor a situação dela, né? Que aqui ninguém vai ter juízo de valores, de julgá-la, não, mas é muita coragem, e isso é importante, e que a gente freia esses impulsos, porque isso que ela é uma pessoa maravilhosa, ela sabe que eu estou dizendo isso de coração. Ela é uma pessoa belíssima, maravilhosa, mas todos nós carregamos a nossa impulsividade. O próprio Pedro assim vivia, né? Verdade. E Jesus foi educando ele paulatinamente. Não disse a ele o que deva ou não deva fazer, porém, ele foi reconhecendo aonde ele errava. E por isso que eu até sugiro à minha irmã, se não tiver esse livro, acho que na biblioteca do centro tem, que lê essa mensagem de possuir o que damos. Porque isso vai nos orientar, né? E a gente vai frear. Porque nós estamos aqui para frear os nossos impulsos. Ele é problema dele. Mas o problema nosso é não adulterar dos mandamentos. Se não me falha a memória, é o 7º. Então, se a gente adultera um dos mandamentos, principalmente o 7º, nós adulteramos tudo.
E constantemente nós estamos adulterando. Porque se a gente dirige, a placa de sinalização é 800 quilômetros, a gente vai de 150 a 120. Isso para o espírito e espírita é uma adulteração às leis civil e divina. Se a gente critica um político, nós estamos adulterando. Então, esses mandamentos a gente precisa estar atento, gente. Porque quando a gente está atento, a gente está plantando o que Rinaldo falou aí, em outras palavras, quando a gente fala em amor, a gente está falando principalmente no amor de fraternidade. Então, quando a gente tem essa gentileza de ser fraterno com o nosso irmão, perdoando ele pelo que ele faz, nós estamos tendo bênção do perdão em nossa vida. Então, eu vou ficar por aqui, meu irmão. Muito obrigado pela sua reflexão e colocando a todos, né, nesse belíssima mensagem sua, e que a gente analise os 10 mandamentos, porque o próprio Moisés transgrediu os 10 mandamentos de acordo com o poder de frear um povo rebelde e ignorante também, né? Então, um abraço, meu irmão Rinaldo, seja sempre bem-vindo aqui na nossa sala de estudo. Deus vos abençoe. Obrigado, meu amigo Agenor. Eu só queria assim dizer uma questão sobre a lei de Moisés, né? Eu acho que era necessário. Por quê? Porque imagine se hoje a gente não tivesse as leis que os homens criou. Se a gente não tivesse os sinais, se a gente não tivesse as leis humanas que nos ajudassem a nos educar. E eu acho que Moisés se preocupou com essa questão de criar leis que pudesse dar ao homem um discernimento para que ele pudesse tentar caminhar bem junto com a lei moral, com o decálogo, né? Se ambos andam juntos, ambos vão bem. Mas se ambos... Ora, Moisés, quando estava lá no Monte Sinai, o que estava acontecendo lá embaixo? Todos estavam já adorando o que? O bezerro de ouro. Aí a gente vê que os espíritos eram muito ainda rebeldes. Os espíritos, naquela época de Moisés, eram muito grossos ainda, muito difícil de correlação, de convivência, né? E aí haveria a necessidade de trazer leis que pudesse dar a ele um discernimento. Ou seja, olha, é preciso fazer assim, né? Preciso ter cuidado. Aí Moisés foi trazendo algo para educar o povo, né? Nem repreender, né? Nem tampouco, mas educar. As leis, elas servem para quê? Para educar a gente. E eu acho que ele cumpriu com o papel dele naquela época, de tal forma que a gente está aqui. Se não fosse aquela lei de Moisés, talvez a gente não estaria por aqui ainda. Porque a lei, ela, quando é incutida na gente, a gente consegue trabalhar os nossos impulsos, os nossos melhoramentos, a gente começa a se transformar, a crescer, a evoluir, né? E aí, nessa questão, a gente vai ver Kardec no capítulo 17, Seja perfeito, o item 4, os bons espíritas, lá no final é dizer, se conhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar suas más inclinações, né? E aí Kardec pergunta na questão 919, como faço para vencer o mal, o arrastando do mal ainda nessa nova existência? Os espíritos, Santo Agostinho vai dizer, conhece a ti mesmo. Todo o processo do autoconhecimento nos permite a nos melhorarmos, né? A evoluir. Isso se chama amor. Gostar da gente é amor. Fidelis. Moisés preparou o terreno para a chegada de Jesus. Perfeito. Ô, Rinaldo, essa palestra sua foi muito boa, uma boa reflexão, muito leve, um bom conhecimento, entendeu? E como você falou assim, estudar Kardec, eu concordo. Agora, eu acho que nós temos que estudar tudo, né? Se tivermos tempo, temos que estudar tudo e tudo para fazer o bem à humanidade, né? A gente mesmo, aos nossos, né? E outros também, está sempre ajudando o outro. E é isso mesmo, essa lei do amor que você falou aí é a principal lei que o ser humano tem que carregar dentro de si, né?
Se não amar a si mesmo, não vai amar ninguém, né? Nem a Deus mesmo ele vai amar se ele não ama a si mesmo, né? Então, primeiro a gente tem que nos amar, e aí a gente vai amar Deus. Mas se a gente só amar Deus e não amar nós, não vai É concretizar. difícil. Fica difícil, é. E aquilo só vai ser ilusório, né? Só vai ser teórico. Ah, Deus, eu amo Deus, mas cadê as obras? Você está fazendo as obras que você ama Deus, está ajudando alguém, né? Está Perfeito. ensinando alguém. É isso mesmo. Parabéns. Muito boa a sua palestra, muita reflexão. É isso mesmo. Obrigado, meu amigo. Gente, não se preocupe se não conseguir estudar Kardec nessa encarnação. A gente tem um milênio. Basta milênio pela frente. Não se preocupa, não. Vai fazendo o que pode, né? Vai estudando o que pode, nos grupos espíritas, nos grupos online que tem por aí hoje em dia, né? Vai fazendo o que pode. Agora, os livros subsidiários, e aí particularmente eu gosto mais dos doutrinários. Respeito os romances, e os únicos romances que eu adquiri, olha, estou com 51 anos. Com 3 anos, 2 anos, 3 anos para trás, foi que eu adquiri os romances de Emmanuel, que é Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, e Paulo Estevam é tradicional. Isso aí já estava já aqui em casa, nasci do lado espírita, né? Já estava há muito tempo. Mas essas 4 obras, né, eu consegui ler nas férias e em casa durante a pandemia. Mas eu gosto das obras de Manuel Filomeno de Miranda, eu gosto das obras de André Luiz, eu gosto das obras de Joana. Leu todas? Não. Né? Tem uma infinidade de livros aqui perto de mim, que a gente faz vários estudos online durante a semana. Hoje mesmo a gente faz, toda terça-feira, às 4 horas da tarde. O Alberto recebe os nossos links de estudo. O livro Sem Inferno. Faz uns 2 anos que a gente está estudando o livro Sem Inferno. Pelo canal Renovando Consciência, 4 horas da tarde, sempre tem alguém estudando uma obra da codificação. De segunda a domingo. À noite, 23 horas nas quintas, de domingo a domingo, tem uma obra de André Luiz estudando. Durante o dia, sempre tem alguém estudando uma obra de Joana de Ângelo, ou à noite também. Quer dizer, está todo mundo estudando alguma coisa, né? É importante. Agora, como eu falei, não tenho mais idade, não tenho mais tempo, não tenho mais cabeça. Não se preocupa. Se preocupa fazer o que o Fidel diz e todos dizem aí. Amar e servir. Os demais virá por acréscimo de misericórdia, né, Adalberto? Com certeza. A Dedice. Oi, Pode gente, falar. boa noite para todos. Daci. Seu Rinaldo, parabéns. Excelentes reflexões. O amor, essa força propulsora universal. O dia que os homens amar um ao outro, o mundo vai sarar como num passe de mágica. Perfeito. Acho que ela travou. Do mesmo. Boa noite, gente. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, querida. Então, como hoje você falou muito do amor, uma palavra muito mencionada, mas muito pouco praticada. Já sabemos disso. Porque fazem coisas horríveis e fala que fazem por amor. Até nós, não tirando, estamos falando em termos de grupo, né? Mas eu fiquei aqui pensando, quem nossa irmã falou, né, do mal entendido que ela teve. Hoje eu também tive um mal entendido que eu fiquei pensando, né? Eu já sou uma bisa, mas sou bisa adiantada, né? Aí minha neta hoje falou assim para mim, assim, porque o meu bisnetinho, ele sai da creche, ele fala que quer ir na bisa. Aí minha neta hoje falou assim, lógico que ele quer vir aqui.
vó, porque você chega aqui, você dá a lata de bolacha para ele, dá o celular para ele, então ele quer vir na bisa. Aí eu fiquei pensando, né? Aí eu falei para ela, eu vou dar, eu vou continuar dando, sabe? Assim, bolo de chocolate, rosquinha, dar o celular para ele assistir as coisas de criança, né? Aí eu fiquei pensando, qual é a dose certa do amor? Não sei, quando eu faço isso, eu faço por amor, porque eu olho assim, sabe quando faz festa no olhar? Não sei se você, eu acho que todo mundo já teve, né? Quando a gente ama, quando a gente vê a pessoa, faz aquela festa no olhar. Mas como essa irmã me falou do problema que ela teve, eu também, a minha neta me chamou a atenção e falou assim, vó, isso está errado, porque a gente está tirando os doces dele, a gente está tirando, a gente não quer que ele pegue o celular. Eu falei, mas enquanto ele vier aqui, ele vai comer doce na lata, ele vai ver celular, ele vai comer bolo de chocolate. Aí eu fiquei pensando, qual é a dose do amor? Dizer sim a tudo, eu acredito que nem seja amor, né? Eu acho que sei lá, é um complô, né? Eu não sei, eu não entendi bem. E não saberia dizer qual é a dosagem. Você sabe? A dose Eu posso só falar homeopática, uma né? palavrinha sobre isso aí? Pode, pode. Pode falar. Como está me travando o seu, aí tá. Mas pode falar. Só duas palavrinhas. A medida do amor é a sem medida. Eu acho assim. É. O que é o amor? É que a gente, ser humano, a gente não sabe o que é o amor de verdade. Verdade. A gente não sabe o que é amor. Porque o amor, ele não é vivido externo. O que você faz não é amor. Você faz por gostar do seu netinho, por você ter simpatia por ele. Porque o amor transcende as nossas ações físicas. O amor transcende as nossas ações Peraí, físicas. não é amor, é gostar? É porque, veja só, é gostar, porque basta ele fazer qualquer algo mais adiante que você não gosta, desagrade, aí você torna não fazer mais o que fazia com ele. Entendeu? É feito marido e mulher. Nós dois amamos uns aos outros, mas basta um fazer alguma coisa que o outro não gosta, aquele negócio já começa a não ser mais sentimento de amor. Portanto, o amor é uma essência do espírito. É algo que é impalpável. É algo que o amor, ele não faz escolha para dar. Ele dá a todo mundo por igual. Ele faz por todo mundo por igual. Ele não escolhe fulano, ciclano e beltrano. Entendeu? O amor, ele age da mesma forma por todos. Portanto, o amor é algo inato em cada um de nós, que a gente confunde com as nossas atitudes e ações. Para pessoas assim, olha, tem pessoas que se sentem felizes que ela quer, ela obriga a uma pessoa a dizer a ela que ama ela. Vamos dar um exemplo. Quer um exemplo de amor? Qual? Maria Madalena. Enquanto ela era solteira, ela era cobiçada. Jovem, bonita, formosa. Narra Amélia Rodrigues no capítulo 15 do livro do Caminho de Jesus. Aquele homem, quando viu aquela mulher, ficou fascinado. E ficou atrás dela como um lobo feroz atrás de uma presa. Quase todas as mulheres, porque a gente não pode dizer mais todas as mulheres, mas quase todas as mulheres têm um sonho de casar e construir um lar, uma família. Encontrar seu príncipe encantado. Falou bem, quase todas, né? Quase todas, né? Como também quase todos os homens pensam assim também, né? Mas, enfim, ambos, ela se permite, ele também, ambos se namoram, se casam. Só que a ideia daquele homem, como acontece com muitos, era usufruir sexualmente falando. Era satisfação carnal. Com então certeza. isso não é amor, isso é atração.
deve ter falado, dizer, digo, meu amor, te amo. A mulher, ela vai acreditar. Só que aí ele volta à vida dele social lá e abandona o lar. Ela vai em busca de quê? De um novo amor. Só que a gente confunde um amor com as relações. E aí nessa busca de amor e relações, ela se envolve com a outra pessoa. E aí, envolvendo-se com a outra pessoa, ela é apanhada em adultério. Os homens muito machistas daquela época, como ainda tem nesses dias atuais, leva para apresentar Jesus. Mas olha, engraçado. Em Levítico, Moisés não fala na mulher. Em Levítico, ele fala do homem que for apanhado em adultério com uma mulher casada, que ambos sejam apedrejados até a morte. Já eles falam, diz o seguinte, Moisés diz na lei que a mulher que for apanhada em adultério que seja morta até apedrejada. Mas cadê o que estava com ela? Portanto, essa mulher estava atrás de um amor. Um amor que suprisse a ausência de um outro amor, fisicamente falando, que é a presença física daquela pessoa. No entanto, quando ela se depara com Jesus, qual foi o amor que ela sentiu por Jesus? Foi a atração física? Foi físico ou foi do coração? Do coração. Por que a gente tem dificuldade de evoluir o sentimento do amor? Porque a gente ainda é terra-terra. A gente é terra-terra. Quando a gente superar esse nível de atração e de afinidade e olhar um para o outro com verdadeiro sentimento de amor, de irmandade, aí... E outra coisa, a gente diz que ama porque a gente diz que ama. Mas a gente sabe que ali é um espírito. Esse espírito vai crescer. Vai tomar novos rumos. Vai tomar novas atitudes, novas ações. Né? E a netinha, será que eu amo por igual a netinha como eu amo o meu netinho? Será que eu faço com a netinha o mesmo que eu faço com o meu netinho? Será que eu faço com o outro o mesmo que eu faço com aquele outro? Portanto, o amor, ele transcende as nossas escolhas. O mesmo sentimento que eu tenho um amor pelo neto, eu tenho que ter por uma pessoa desconhecida lá fora. Mas enquanto isso não se realiza, por enquanto ainda está restrito, porque Jesus disse, se amas o que a quem tu amas, que merecimento terás sobre isso? Não faz assim também os publicanos? Jesus, ele traz essa advertência de que o amor ele precisa ser um amor universal. Mas esse amor universal, ele não é vivificado só pelas experiências físicas, porque ele é algo que é fora do corpo físico. Ele é do espírito. Portanto, o amor é aquela semente que está lá guardada, germinada. E cada encarnação nossa, ela vai sendo cultivada e desenvolvida na medida dos nossos esforços. Como diz a nossa irmã, na medida de amar, sem medida. É o que Jesus trouxe, né, Reinaldo? O amor ágape, que a gente ainda não aprende. Então, esse amor ágape é o que ele trouxe e que está mais explorado no Novo Testamento. Porque no Velho a gente não vê falar no amor ágape. Não. O Velho tem o amor, o eros e filia. Então, dentro da amizade, a gente diz que ama um amigo, a amizade. E dentro da relação conjugal é o amor eros. Isso. Então, quando a gente mistura as coisas, porque ainda não compreende o amor ágape, e aqui no planeta Terra, é raras as pessoas que vivem o amor, acho que bem contado de dedo, viu? O amor ágape. Eu acredito que é contado de dedo. Mas a gente está com caminho, viu? Essa centelha divina, é o ágape, é contado. E ele é como quem diz o seguinte, aquele amor incondicional. É aquilo que ele diz. O bom samaritano, ele mostrou ali, naquela passagem, que ele tem amor ágape. Porque se ele tivesse de seguinte, eu sou rejeitado na sociedade.
Tem um homem caído. Será que esse homem não é fariseu? Se esse homem for fariseu, ele vai ficar aí morrendo. Mas ele não procurou saber. Ele procurou saber o amor ágape e foi ajudar e ainda viajar e o que tivesse para fazer ele faria de novo. Então, esse que é o amor, bem poucos está no Velho Testamento, né? Ou, aliás, esse de Boa Samaritana está no Novo. Então, ele aprendeu que o amor ágape é servir a quem, até o inimigo que Jesus estendeu, que não é fácil. Então vamos. Não sei. Só vou terminar. Eu só sei que uns a gente ama, outros a gente gosta e outros a gente quer bem longe da gente. Eu vejo assim. Porque esse amor universal é Jesus que teve, Deus, né? E esses espíritos evoluídos. Mas eu acredito que nós aqui, seres humanos, a gente não pode falar, eu amo uma pessoa que eu não conheci hoje. Não, eu amo as pessoas que estão perto de mim. Alguns eu gosto, outros eu aturo e uns eu quero bem longe de mim. Eu vejo assim, o ser humano. É isso mesmo, é isso mesmo. Verdade disso. Aqui a gente não tem esse amor ágape ainda não. Ainda não. A gente gosta. A gente tem afeição, a gente tem relacionamento, até quando não nos desagrada. Se desagradou, acabou o amor. É verdade. É verdade. Estamos em evolução nesse processo do amor. Está germinado em nós. Eu digo sempre, olha, Deus criou a gente. Eu digo sempre, Deus criou a gente, não foi igual a uma empresa de automóvel. Porque uma empresa de automóvel, ele vai estar lá, criou, fez lá um carro. E aí chega um bocado de pessoas, de proprietários, falando de uma peça específica. Quando vai mais de 5 ou 10 pessoas, eles já mandam recalques e um anúncio na TV, pedindo para todos os proprietários de tal chassi, de tal marca, de tal carro, procurassem as agências para refazer um problema que está numa peça assim. Nós não. Deus criou a gente com a sua lei divina estabelecida nos nossos corações. E é claro, essa lei só será desenvolvida na medida dos nossos, esforços. E graças a Deus. Imagina se a gente fosse ainda espírito primitivo. Será que nós estaremos usando essa tecnologia que hoje estamos usando? Será que... Eu digo sempre, outra coisa. Quantos milênios levaram para que a gente hoje pudesse estar conversando um pouco sobre Jesus? Onde a gente nem queria nem saber de Jesus. E graças a Deus que a gente evolui, o espírito progride. E assim é a lei, como diz Kardec. Ok. Então, só temos a agradecer. E peço para o próprio Rinaldo fazer a prece da doutrinária da noite. Muita paz, Deus proteja a todos. Obrigado, gente. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, ao nosso querido amigo e irmão, coração generoso Chico Xavier, patrono espiritual desse grupo, a cada coração generoso, que tiveram paciência para conosco, que vibraram. Jesus abençoe a cada um de vocês, os vossos lares, os vossos familiares, os vossos amigos, parentes, os vossos amigos, os vossos desafetos também. Jesus abençoe toda a humanidade. Mestre divino, só temos a te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade. Agradecer por falar um pouco da tua doutrina, falar do teu amor para com todos nós, espíritos ainda recalcitrantes, mas com desejo de servir, com desejo de amar, com desejo de ser cada dia mais melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Abençoa cada um dos nossos irmãos que aqui se encontram, aqueles que não puderam chegar aqui por algum motivo ou outro. Abençoa Alberto, abençoa toda essa equipe maravilhosa, Senhor. Abençoa o estado da Bahia, todas as casas espíritas e religiosas, a todos os irmãos da face da terra, aos encarnados e os desencarnados. Que teu infinito amor, Jesus, abençoe os nossos lares. Abençoe todos que estão em guerra, em brigas e confusões no mundo lá fora. E tuas bênçãos divinas nos abençoe, nos fortaleça cada vez mais, hoje, amanhã e para todo sempre. Graças a Deus.